Olá, muito boa tarde a todos vocês que acompanham a revista Reação, o Sistema Reação, na página do Facebook, quinta-feira, 1º de outubro, a nossa primeira live do mês, e hoje vamos falar sobre cães de assistência. Estamos com 3 convidados especiais nesta tarde de quinta-feira. 3 feras. Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, como é que você está, meu amigo? Preparado para esse assunto tão importante? Fala, Abrão, tudo bem? Como é que você está? Muito calor aí em Serrana? Tudo bem vocês aí que estão assistindo a gente? Tudo bem, professor Luiz, doutor Augusta, o Lelo, que é o Oliveiros aí, Oliveiros Castro? Boa tarde. Prazer. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado por aceitar o convite da gente, viu, gente? Muito obrigado mesmo, é uma honra aí ter vocês 3 aqui com a gente, e a Fabiana também interpretando tudo em Libras para o nosso público surdo que está aí assistindo a gente, acompanhando nossas lives. Eu vou daqui a pouquinho dar uma saída, viu, gente? O Abrão já está acostumado com isso, Fabiana também, o Marcos também, que está lá na técnica. Eu vou dar uma saidinha para disparar o link dessa live para os 32 mil WhatsApps que a gente tem aqui. Enquanto isso, o Abrão vai fazendo a apresentação de todos vocês aí, porque a apresentação é grande, hein? Então, tem muito para contar aí de cada um de vocês. Eu já volto já, o Abrão fica com vocês. Até mais. Legal, legal. Olha, você que está chegando agora na nossa página no Facebook, nós vamos falar hoje sobre cães de assistência. Mas nós vamos falar de uma maneira onde nós vamos contar a história de cães de assistência desde antes de chegar no Brasil. Então você fique ligadinho por aqui, você vai acompanhar tudo isso a partir de agora no Facebook da revista Reação, do Sistema Reação. A partir de agora, fique ligadinho. A Fabiana Oliveira está com a gente, vai interpretar tudo, a Fabiana Oliveira vai interpretar tudo em Libras, e eu quero dar uma boa tarde especial para o Oliveiros Baroni Castro, Lelo, psicólogo especializado em comportamento nas relações humano-animal e treinador de cães de assistência. Ele é presidente do Núcleo Brasileiro de Formação e Treinamento. Tudo bem? Como vai? Boa tarde a todos. Obrigado por estar conosco. Prazer estar aqui com vocês. Sei que você está numa correria danada, você está com um grande evento, daqui a pouco você vai falar desse evento aqui na nossa live. Como é que você está? Obrigado por estar conosco, viu, Oliveiros? Teve um probleminha aqui de áudio, mas a gente toca em frente aqui. Um abraço a todos, prazer estar aqui. Está conosco. Quem também está conosco hoje é a doutora Augusta Kerbaui, graduada em Medicina Veterinária, especialização em médica veterinária, que exerce a profissão há mais tempo no Brasil. A doutora Augusta, a mãe da doutora Augusta, a senhora Hilde Munhoz, foi a primeira treinadora oficial de cães-guias do Brasil. A mãe da doutora Augusta foi quem treinou a cadela Blenda, uma boxer caramelo, que foi para uma pessoa do Lions Clube do Espírito Santo. Doutora Augusta, eu quero agradecer imensamente o carinho da senhora com o Sistema Reação. Sei que entre uma atividade e outra, a senhora está falando com a gente. Agradecer imensamente. Seja bem-vinda ao Sistema Reação, doutora Augusta. Eu tenho muito prazer em estar com todos vocês, porque eu acho o trabalho de vocês incrível e muito, muito espetacular. Legal. Muito obrigado. Quem também está com a gente é o presidente do Instituto Meus Olhos Têm 4 Patas, companheiro do Sistema Reação, nosso parceiro, o professor Luiz Alberto de Carvalho e Silva, economista, estudou mestrado na PUC de São Paulo, é pós-graduado em Economia Internacional em Nova York, doutor em História Econômica pela USP e está à frente do Instituto Meus Olhos Têm 4 Patas. Professor Luiz Alberto, um grande prazer receber a nossa live, seja bem-vindo e obrigado por estar conosco, viu? É um prazer enorme estar aqui. Legal. Gente, nós vamos falar hoje, muita gente às vezes não tem essa informação, né? Mas vamos falar sobre cães de assistência. Quando se fala em cães de assistência, nós estamos falando de 5 diferentes cães. O cão de apoio emocional, o cão para pessoa com deficiência, o cão de alerta médico, o cão ouvinte e o cão guia. Quando chegou no Brasil, todo esse treinamento, foi a mãe da doutora Augusta, a senhora Hilde Munhoz.
Eu queria que a senhora, doutora Augusta, pudesse contar para a gente como foi essa experiência da senhora Hilde em treinar a Blenda. Como é que a senhora pode contar para a gente como é que chegou isso no Brasil, doutora Augusta? Então, a minha mãe era alemã e estava na Alemanha em 1936 ela fugiu da Alemanha por causa do nazismo. A guerra não tinha ainda nem começado, mas por causa do nazismo, e ela era jovem e recém-divorciada e escolheu o Brasil para vir. E 2 anos depois, ela casou com meu pai, e aí eu nasci, e infelizmente meu pai não viveu muito tempo mais, só mais 7 anos, e então ela me criou sozinha. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, e ela percebeu o meu interesse, assim, muito grande para tudo que tinha a ver com animais e biologia e toda essa área, ela achou que deveria me ajudar na escolha do que eu queria ser. E aí, nós gostávamos muito de cães e nós começamos a fazer uma criação. E primeiro foi da raça Boxer. E aí, em 1953, o governo alemão fez uma reparação para os refugiados que perderam tudo e saíram da Alemanha. E essa reparação era mensal e tudo, e foi ajudando com isso a reparar um pouco as nossas finanças. E logo que ela pôde, ela quis rever a terra dela, o país dela. Então, ela foi para a Alemanha, mais ou menos, acho que em 54, e andando ali, revendo tudo, ela percebeu que tinha muitos, seja bem-vindo, tinha muitos cegos de guerra, que perderam a visão na guerra, e todos eles sendo guiados por cães. Então, ela vendo tudo aquilo, ela pensou, puxa, mas no país que eu estou agora, eu nunca vi isso. E aí ela achou que seria muito legal fazer uma retribuição para esse país que estava aceitando, que aceitou ela, e introduzir isso para o Brasil. Então, ela, enquanto estava ali na Alemanha, ela se informou e soube que em Freiburg tinha um curso que formava treinadores para cuidar desse tipo de cão, para ser guia de cego. E ela fez esse curso. E quando ela voltou para o Brasil, como nós já tínhamos uma criação de boxer, e nós tínhamos segurado de uma ninhada uma cadelinha que chamava Blenda, e que estava exatamente com a idade que deveria começar esse treino. Então, ela começou a treinar. Então, a sua mãe já fazia isso na Alemanha ou não? Ela aprendeu a fazer nessa viagem que ela foi para a Alemanha? Nessa viagem, minha mãe não tinha nada a ver com... A coisa de cães veio aqui no Brasil, porque eu fiquei querendo ficar só com animais e coisas assim, foi que ela me estimulou e quis, então, aumentar toda essa vivência para mim. Ela era veterinária também, não? Não. Olha só. Minha mãe era cantora. Olha que bacana. Cantora, ela era uma mezzo-soprano de uma voz linda, e ela na Alemanha nunca precisou assim fazer
Ela era de uma família boa e que cantava, assim, mas aqui no Brasil é que ela precisou lutar muito para me criar, e uma das coisas foi que ela percebeu que podia também criar esses animais, esses cães. E a senhora tinha que idade na época? A senhora comentou com a gente que era bem novinha, 12 anos, é isso? 12 anos, quando ela começou, é o canil. É o canil Mont Blanc. Canil Mont Blanc. Ela registrou no Kennel Club o canil Mont Blanc. Que região que era isso aqui em São Paulo? Sempre foi na região sul. Nós morávamos, na ocasião, uma travessa da Rua Augusta. Olha aí. E assim, ela, em 54, assim, ela treinou, mas daí, quando ela veio aqui para o Brasil e quis instalar isso tudo, aí ela se deparou em toda a dificuldade que aparecia para introduzir uma situação dessa aqui no país. Porque o cão não podia entrar no transporte público, não podia entrar num restaurante, em nada. E ela tentou, de todo jeito, entrar em instituições e coisas para poderem ajudar, né? Mas quem, no fim, se propôs a ajudar foi o Lions Club. Então, o senhor Aécio Quintela, que depois eu me lembrei o nome, que era da Vitória, ele veio através do Lions, que pagou a viagem para ele aqui para São Paulo, e ele ficou na nossa casa para ter a adaptação com a Blenda. Ele era do Espírito Santo. Isso foi em que ano, a senhora lembra? Então, eu estou assim, imaginando que foi em 54, 55 no máximo. Até então, vocês não conheciam ninguém com cão-guia no Brasil? Não. Olha só que interessante. Não. E aí, acompanhando a sua mãe, a senhora começou a aprender como é que foi aquele treinamento e acompanhou a sua mãe e aprendeu a fazer, é isso? Mas eu não... Daí eu fui terminando o meu colégio, mas aí já nós estávamos virando, o canil cresceu, nós tínhamos um espaço em Parelheiros, onde nós fizemos um canil para criação mesmo, né? Tanto é que ela instituiu, naquela época não existia pensão para quem fosse viajar, para poder, ela inventava 1000 coisas para poder... vendo? Então, mas doutora Augusta, eu posso citar uma curiosidade? É o seguinte, o primeiro livro sobre cães-guias que eu peguei era um livro argentino de uma senhora chamada Marta Miller, chamado Perros Guias para Ciegos. E o cachorro da capa era um pastor alemão chamado César de Montblanc, que era naturalmente do canil de vocês. Era. Olha aí. Entende? E o cachorro foi guia na Argentina. Aí, quando os militares, só para a senhora saber, quando os militares assumiram o governo na Argentina, a primeira coisa que eles fizeram foi confiscar os cães dos pastores alemães da escola de cães-guias e levar para o exército para serem cães de ataque. Aí acabou o cão-guia na Argentina. É isso. Olha aí. Aproveitando essa intervenção do Luiz, a senhora disse que a cadela, a Blenda, né? Ela era boxer, é isso? Vocês começaram uma criação de boxer. Mas depois nós viramos para o pastor. Tanto é que o segundo cão que foi treinado e que foi dado para um rapaz, eu lembro até hoje, Antônio Cláudio, um rapaz, eu tinha no máximo 18 anos, e ele era totalmente cego, perdeu totalmente a visão, e ele teve o cão dele já o pastor.
Olha, Ele o tem segundo já era foto pastor. dele guardada, ele andando com um pastor e não com um Que boxer mais. beleza, meu Deus do céu, Olha, que preciosidade. tá vendo Que só? preciosidade. E preciosidade mesmo, um pouquinho da história do cão guia no Brasil sendo Não, é contada porque aqui hoje nessa live. nós fundamos uma união dos usuários de cães guias no Brasil. E uma das propostas é que nós vamos ter no site o maior número possível de cães que já guiaram no Brasil, até para desmistificar, porque durante muitos anos aqui nós tivemos a ideia, ou foi propalado, né, que o primeiro cão-guia do Brasil teria sido o Boris e tal, mas não é verdade. O Boris, até agora, até esse momento, para mim era o de número 22, agora passou a ser o número 24. Olha aí, tá vendo? É verdade, apareceram esses dois aí. Ó. Ô Luiz, no seu caso, quando você teve o seu primeiro cão-guia, ele era brasileiro ou ele veio de fora para você? E que ano foi? Ele era brasileiro. Foi uma coisa muito interessante pelo seguinte, eu ganhei esse cachorro de uma criação de pastores alemães, os jesuítas, no Rio de Janeiro. Eu tinha um tio que era jesuíta, o padre Melcher, e naturalmente descendente de alemão também, e ele me deu, ele tinha uma cadela chamada Diana, e essa Diana guiava o meu irmão mais novo, que também é cego. Na época o menino estava com 10 anos, e andava pelos barrancos de lá, e saía de Correias, ia até Petrópolis, voltava, e tal, só segurando na coleira da cadela. A cadela nunca tinha tido um treino na vida. E eu achei aquilo lá fantástico, sabe, Rodrigo? Eu achei maravilhoso. Isso foi em 1970. E aí, eu achei maravilhoso. Daí eu peguei, tinha uma filha da Diana, chamada Menga, eu resolvi fazer a mesma coisa, pegar na coleira dela e sair andando. E eu acertei a cabeça no primeiro poste. Foi quando eu percebi que existem cachorros que já nascem sabendo, mas a maior parte tem que ser treinado. Né? E aí, o que aconteceu foi que em 1973, eu ganhei o Führer, que em alemão quer dizer guia, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas cão guia em alemão é Blinde Führhund. Blinde Führhund. Isso. Porque o Blinde é de cego, Führ é o guia e Hund é cachorro. Né? Então, mas eu chamava ele de Führer. Até por analogia ao Hitler, né? É engraçado. Mas o cachorro, aí eu comprei esse livro, Pierros Guias para Cegos, chegou pela Livraria Cultura, e também um livro americano sobre isso, e também pela Livraria Cultura. Então, eu contratei um treinador da Polícia Militar, muito bom, um cara fantástico chamado Carlos Brieza. Infelizmente ele já morreu, Carlos Brieza. E ele nós treinamos o Führer. Nós fizemos tudo absolutamente errado. Sabe o que é cometer um erro atrás do outro? Mas tudo errado. E mesmo assim o cachorro me guiou, sabe? E guiou até o dia que ele morreu. Ele morreu me guiando. Olha, é uma coisa que eu passei muitos anos sem poder comentar, né? Ainda não posso. Bom, aí foi muito interessante, porque um dia nós estávamos treinando obstáculo alto com ele, e que o cachorro pode passar por baixo, mas o ser humano não. E aí a gente pendurava umas latas de refrigerante e tal, com feijão dentro, num galho de árvore. E quando eu esbarrava, eu balançava o galho, fazia aquele barulho, aquilo chamava a atenção do cachorro e tal. E aí fiz umas 2, 3 vezes, e o cachorro levantou nas patas de trás, que é uma coisa que o pastor alemão geralmente não faz. Sabe, ele olhava para mim, olhava para o galho, olhava para mim, olhava para o galho, ficou nas 4 patas, desviou do galho, daí para frente não precisou mais treinar nada. Olha aí, tá vendo?
Mas pastor alemão é uma raça fantástica, né, Luiz? Eu acho que é uma das melhores raças, né, Oliveiros? Não tenha dúvida. E foi meu primeiro encontro com a doutora Augusto, foi quando o Führer eu estava voltando do meu estágio para casa, que eu estagiava numa empresa que pertencia a Camargo Correia, eu já na faculdade, e eu estava voltando para casa pela Brigadeiro Luiz Antônio, que eu morava na Brigadeiro Luiz Antônio, e aí a doutora Augusta chegou para mim e falou assim, nunca pensei em ver um cão-guia no Brasil. Aí ela me contou a história da mãe dela, isso foi em 1976, e foi quando eu fiquei sabendo, se bem que eu já tinha ouvido falar, na Associação Paulista dos Criadores de Cães Pastores Alemães, na época o presidente chamava-se Maurício Schneider, e ele já tinha, como eles chamavam de A. Munhoz, se referiam à mãe dela como A. Munhoz, porque ela chegou a ser, durante um período, acho que juíza de disposição e algumas coisas, né, doutor? Não. Ela ou alguma coisa assim. Só criador. Não, a exposição era com... foi mais da sinofilia, foi com o Vitor, meu marido, que foi juiz de cães pastores. Então provavelmente foi isso. Então, mas ele era Kerbauer, Vitor Kerbauer. Mas a sua mãe era conhecida como A. Munhoz na associação, eu me lembro perfeitamente disso. Era porque eu, na Sociedade de Cães Pastores, logo quando eu me formei, como eu já estava lá dentro da sinofilia, eu cliniquei, assim, durante os horários de treino. Aí eu dava uma assistência, se precisasse, ou numa exposição. Aí era o A. Munhoz, que era eu. Era você. Quantos cães guias você já teve, Luiz? Eu estou no quinto. Como ele chama? Quinto animal, Ele chama-se Gulliver. Ele é um mestiço de collie com labrador. É isso que eu ia te perguntar. Desses 5, quais as raças deles? Todos foram pastores, labradores? Foi o pastor alemão, né, que foi o Führer, que eu não levei para os Estados Unidos, porque ele já tinha 9 anos na época. Eu achei que ele ia sofrer muito com frio quando eu fui morar lá. E depois eu tive a Nina, que era uma cadela labradora amarela. Foi dos primeiros labradores que vieram para o Brasil, tanto que a mãe dela era canadense. E isso depois... você teve a Nina lá nos Estados Unidos, quando morava lá? Não, aqui. Aqui mesmo, tá. Ela foi treinada pela Sandra Bucana de Camis, do Canil Sambucan, que depois todos os meus... A Nina tinha o nome Sambucan Neiga, que era o nome de pedigree dela. Aí depois eu tive uma neta da Nina, porque nós tiramos uma cria da Nina, antes de castrar, né? E daí veio a Rani, cujo nome de pedigree era Odzi de Canibelli, que era neta da Nina. E depois eu tive o Sambucan Y, que era o cachorro que fazia as propagandas da Pfizer, né, do Revolution, né? E agora o Gulliver, que ele é filho do Sambucan John, que é um collie, era um collie Marta, e filho da Sambucan Rebeca, que é neta do Y, e é uma labrador preta homozigoto. E por isso que ele é preto desse jeito, sabe? Entendi. Agora vamos falar um pouquinho com o Oliveiros. Oliveiros, você está aí quietinho, só ouvindo aí, e o Oliveiros E nada, rapaz, eu sei que hoje você é um dos caras mais importantes nessa questão do treinamento aí de cães de assistência. Oliveiros, como está um pouquinho, quando você começou com essa história de treinamento de cães aí de assistência, como é que foi? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, eu fiquei sem áudio aqui agora. Mas eu vou dar sequência. Depois eu vejo que eu entendeu faço a pergunta? Com vocês. Eu acho importante o seguinte. Essas histórias nos trazem a história do cão-guia no Brasil.
Eu falo que eu fiz uma justiça histórica, tanto para a doutora Augusta, mãe dela, a senhora Hilda, colocando na minha tese e tal, o nome dela e trazendo para o conhecimento das pessoas, essas pessoas que fizeram história do cão-guia no Brasil, né? Então a gente pega um pouco essa noção de como aconteceu e temos só de um determinado momento para frente. Então o meu interesse é do determinado momento para trás, porque essa é uma história muito linda, como vocês puderam ver, né? E trazem algumas coisas. Então, assim, a primeira coisa, me pergunta por que usam o cão labrador e o golden retriever hoje só, né? Não é só, porque eles têm uma aceitação social maior. Então é diferente hoje você entrar num metrô ou num ônibus com um golden ou com um labrador e você entrar com um pastor alemão. E socialmente nós estamos acostumados do pastor alemão agressivo, né, do trabalho da PM, em alguma proteção e tal. Então, socialmente, isso nos faz treinar mais golden e labradores do que outros cães. Mas, como você viu, o próprio o próprio cão que o Luiz tem agora, é uma mistura de duas raças e que guia perfeitamente bem. Então, outras raças podem ser usadas e utilizadas, direcionadas, para serem cão-guia sem problema. A questão é você selecionar bem o indivíduo de qualquer raça, até de um SRD. É mais difícil, mas você consegue fazer isso e ele pode guiar naturalmente as pessoas. Eu vou depois retomar o áudio. Vamos seguir. Tá. Tem tamanho? Tá sem áudio. Eu ia perguntar se existe um tamanho ideal para o cão-guia. Um tamanho mínimo, por exemplo. Tamanho mínimo de 25 quilos. O Gulliver, o Gulliver é grande demais até. Ele tem 65 centímetros de cernelha e pesa 45 quilos. E ele é muito grande. Então, por exemplo, quando eu estou no avião, o cão-guia ele vai deitado ao longo das 3 poltronas, né? E os passageiros vão com as pernas por cima dele. Como o Gulliver é muito grande, as patas dele invadem o corredor. Então, todas as vezes que a comissária de bordo vai passar, ele tem que sentar, o que impede que ele fique embaixo das pernas, né? Entende? Então, existe um tamanho mínimo e existe um tamanho máximo. Você não vai conseguir colocar, por exemplo, um fila de 90 quilos ou um São Bernardo como guia, porque não vai caber em lugar nenhum. E nem um pincher, né? Não, porque você pisa no pobrezinho, né? Então... Então você tem que ter um mínimo de 25 quilos, porque o cachorro também tem que ter muita força, sabe, Rodrigo? O cego teima muito, ele teima demais. Então às vezes o cachorro para, e principalmente o usuário novo, ele não percebe que a comunicação corporal do animal, né? Então, por exemplo, o Gulliver, se ele para e fica de cabeça levantada, eu já sei que tem um obstáculo na frente. E ele se recusa a ir, se eu insistir, ele deita, entende? E tem muitos cegos que até arrastam o cachorro no começo, porque não sabem. Depois acostuma, depois vira um bom usuário. Se o cachorro não for muito forte, muito capaz de impor a vontade dele, é uma desgraça atrás da outra. Você não pegar um cachorro de 14, 15 quilos, uma pernada que o cego dê, mesmo por acidente, já tira o cachorro de prumo, né? Verdade, não pode ter que ser grande. E quanto tempo, Oliveiras, é o tempo ideal para o treinamento de um cão-guia? Depois a gente vai voltar para falar, depois do nosso intervalo, aí a gente vai voltar para falar dos outros cães de assistência. Mas fechando nessa questão do cão-guia, quanto tempo leva para treinar um cão-guia e depois quanto tempo leva para um cego se treinar com ele, né? Para não acontecer esse tipo de coisa que o Luiz estava comentando aí. Depende de cada formação de dupla, mas o contexto do treinamento, a gente fala que demora, em média, 2 anos e 3 meses, mais ou menos. 1 ano, mais ou menos, em média, só para socialização. Então, esse cão é socializado, exposto a vários estímulos, e para todos os lugares que essa pessoa for, vai ter que levar esse cão. Então, é 1 ano de socialização. Depois desse 1 ano, vem as fases de treinamento específico. Então, mais 1 ano de treinamento específico, com a média de 63 comandos verbais, mais ou menos, que o cão atende, mais os gestuais
e os posicionamentos de corpo. Então, Caramba, depois dessa finalização, socialização 1 ano, mais o treinamento específico 1 ano, tem uma média, e depende muito da pessoa que vai receber esse cão, a fase de formação da dupla. Então, o que a gente faz é o seguinte, não dá para você treinar qualquer cão para qualquer usuário. Você já tem que fazer um estudo, tanto do perfil do cão, tanto altura, comportamento, foco, e depois você faz esse estudo com o usuário final, que será o usuário final, da sua atividade de vida diária, da sua rotina, como é que é a sua rotina, e aí você, dentre os cães que você treinou, antes de você entregar, bem antes, você já faz o estudo da possibilidade de qual cão vai para qual deficiente visual, para que a formação da dupla minimize a possibilidade de erro. Então, é em média mais de 2 anos. Necessariamente tem que ser com um cego, não, né? Não necessariamente tem que ser com aquele usuário, pode ser com outras pessoas. Não, ela pode ser ou em família socializadora, que tem prós e contras, ou o próprio treinador faz a socialização do cão. Também tem prós e contras, mas é muito mais acertado e muito mais possibilidade de você ter um acerto do que com família socializadora. Mas das duas formas é possível. Não é bom que fique com o cego por vários motivos. Por vários motivos. Eu vou citar só 3, mas esses 3 são cruciais. Primeiro, o cão pode, na fase de imprinting, que é a fase que você está formando a personalidade do cão, tem gente que chama de sinolidade, o que personalidade seria de gente, mas está formando a personalidade do cão. Nessa fase do imprinting, ele pode se ligar a uma outra pessoa da família, e não o usuário. Segundo aspecto, que é um aspecto importante, o cão, quando é filhote, ele faz cocô em qualquer lugar, você tem que ensinar e tal, você tem toda essa... E o cego sozinho, se ele for sozinho, ele vai ter muita dificuldade para fazer essa parte, né? E o terceiro motivo, que é também um motivo crucial, é que o cego não vai poder sair com o cão sem treino. Entende? Então não vai poder sair com o cão sem treino. Então o nível de experiências desse animal vai ser limitado. Então, e ainda existe um quarto problema, que é de o cego se afeiçoar ao animal e depois ele não servir. Exato. Não, eu perguntei de propósito, porque eu sei que tem famílias que se dispõem a isso, né, Oliveiras? Tem muita família que se inscrevem até para ficar nesse primeiro ano com esses cães nas suas famílias, né, para fazer essa primeira sociabilização. Tem um trabalho de seleção dessas famílias que precisa e deve ser muito rigoroso, né? Então, o processo de seleção de uma família, ele leva algum tempo, porque ele precisa ser rigoroso. Então, até porque a família tem que saber que ela vai se desligar daquele cachorro depois, e pega amor, né? Não tem como. Tem um lado psicológico também, se tiver criança na família, às vezes é um grande problema. Então, a gente precisa pensar em tudo. Então, tem um questionário, tem uma inscrição que faz, depois nós enviamos um questionário, depois o questionário é avaliado, depois nós fazemos uma visita para essa família, para ver como é que é a casa, o espaço físico, como é que é a rotina dessa família e tudo mais, e se tudo isso, né, convergir para alguma coisa que a gente entenda que tecnicamente não tem problema, ok. Se não, não é selecionada essa família. Eu lembro de uma coisa muito, muito legal que a doutora Augusta pode falar também, é que as fotos que ela me mostrou de como a mãe dela treinava. Olha, é maravilhoso, porque o cão, ele levava como se fosse uma carrocinha atrás. Uma charretinha. Isso é maravilhoso. Ela pode falar que é história. Para ver a altura e coisas assim, largura. É maravilhoso. Olha aí que bacana. Se usava isso. Hoje nós temos outras técnicas, né? A gente usa muito o construtivismo. A gente usa muito Piaget em vez de você condicionar, você constrói o conhecimento do animal. Então, o que a gente faz? A gente faz com que o próprio treinador e instrutor, ele leve tombos, sabe? O cara
tem que estar disposto a botar uma joelheira, uma coisa assim, porque para o cachorro perceber qual foi a consequência daquilo que ele fez. Entendi. Então você vai, em vez de você... É porque a gente divide em duas fases, sabe, Rodrigo? Existe o que a gente chama de procedimento, que é aquilo que o cachorro tem que fazer sem comando do dono. Certo? E os comandos, que são o que ele faz a partir da instrução do dono. Quer dizer, esquerda e direita, por exemplo, é comando. Esquerda, direita, em frente, volta, alto, faixa, essas coisas assim. Agora, o cachorro desviar de obstáculo é procedimento. A gente anda pela rua sem perceber que ali havia um obstáculo. O cachorro sabe, vocês não precisam necessariamente saber que ele tinha um obstáculo. É aquela velha história, você não precisa saber, eu não vou te contar. Exato. Então, é isso aí. Eu vou aproveitar agora e chamar o Abrão. Abrão, tem bastante gente assistindo a gente, e deve ter muita gente aí comentando, mandando recado. Eu queria que você comentasse aí do pessoal que está nos assistindo. O papo está tão gostoso que a gente já correu 40 minutos, nem percebemos. Olha só. Então, e daqui a pouco o Oliveiras vai falar para a gente sobre o curso que ele está preparando também, né? O primeiro simpósio brasileiro sobre cães e suas funções sociais. Muita gente esperando essas informações, mas vou tentar comentar o que algumas pessoas estão escrevendo na nossa página no Facebook. Daher, doutora Augusta, excelente médica veterinária, tem muita vivência e histórias fantásticas para contar, é o que escreve a Daher. Daniela Michel, Augusta Kerbauer, que histórico maravilhoso, interessante. A Tânia Hubner, mostra o Gulliver. Ô, Marcos, daqui a pouco mostra o Gulliver pra gente. Eu mostro, aí. Sim. Eu legal. Mostro. A Juscelene Silva está acompanhando a nossa live, a Cleide Anjos, Arlete Salum, estou adorando. O Carlos Pradella, acredito, está acompanhando a nossa live também. A Carolina Luz, a nossa live vai ficar gravada aqui no Facebook, mesmo depois que terminar a live, você vai poder acompanhar, vai compartilhar com mais pessoas tudo que está aqui na nossa live, tá bom? E depois vai para a TV Reação também, através do YouTube, né, Abrão? Depois fica lá também. Também pro YouTube. A Laura Virgínia Faquina também está por aqui, Sueli Saianes, Carlão Gomes, criatividade fantástica, o Alex de Lima por aqui também, Carolina Luz, Cássia Leôncio da Silva. A Cássia diz o seguinte: o projeto Bolinha de Pelo saiu numa reportagem da revista em 2017. Foi linda a matéria, que legal. Que legal, Cássia, está por aqui. Pati Rosso, muito enriquecedora essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as histórias de cada um. O Fernando Dias Ribeiro, boa tarde, os animais são essenciais a todas as pessoas. O Davi Herbert também por aqui. Márcia Azevedo, boa tarde a todos. Elizabeth Dernox, linda história, doutora Augusta. O Levi Carneiro, boa tarde a todos. Parabéns ao Sistema Reação por mais esta live, sempre abordando temas de real interesse. Malu Mendonça, batendo palmas para todos nós. Mônica Ibre, honra ouvir o doutor Augusto e sua história tão inspiradora. Rodrigo, vai por aí, que tem muita gente por aqui acompanhando a nossa live também, viu, cara? Antes de voltar para falar do simpósio, então, Abrão, eu vou chamar o Marcos com os nossos parceiros comerciais e a gente já volta. Vamos entrar aí com os nossos parceiros comerciais, que é quem apoia a gente para estar com essas lives no ar aí, né? Vou pedir para o Marcos colocar esses parceiros comerciais aí no ar para a gente falar um pouquinho de cada um. São só 5, mas são os que nos ajudam. Tá aí a General Motors do Brasil, a Chevrolet, as melhores ofertas para pessoas com deficiência, com isenção de IPI e isenção de ICMS. Aproveite as ofertas incríveis que a Chevrolet preparou e saia de carro zero. Você tem o novo Onix Turbo automático por R$ 52.721 e o novo Onix Plus Turbo automático por R$ 55.393. Vá visitar aí uma concessionária Chevrolet mais perto da sua casa. Agora, quem quiser BMW,
aí BMW é na Austin Mobility. BMW na compra do seu veículo 0 km com a Austin Mobility, o laudo oficial. E as isenções são cortesia lá na Austin. Você quer anotar o telefone da Austin? Você quer uma BMW? Anota aí. 0 código da operadora 11, aqui em São Paulo, 2076-4400, fica lá no bairro do Tatuapé. 2076-4400 é o Austin Group BMW. Falando agora em Volkswagen, e lá no Rio de Janeiro, se você está nos assistindo no Rio de Janeiro, a Volkswagen aí no Rio de Janeiro é na Destaque concessionária Volkswagen, carros com isenção para facilitar a compra do seu Volkswagen. Você tem que procurar a Destaque, que tem lá o T-Cross automático, você tem o novo Nivus automático e o T-Cross 70 mil com isenção de ICMS e de IPI, e você tem o Nivus, que é acima de 70 mil, mas você com isenção consegue comprar o seu Nivus por R$ 72.329 ou por R$ 82.771, dependendo aí do modelo do carro, do Nivus que você quiser. A Destaque tem loja nas Laranjeiras, em Duque de Caxias e no bairro de Campo Grande. E eles têm uma central de atendimento via WhatsApp aí no Rio de Janeiro. O código da operadora 21 99522-1945, código da operadora 21 99522-1945 no Rio de Janeiro, é a Destaque Veículos Volkswagen. Vamos lá? Vamos voltar, depois a gente passa... tem mais aí, vamos passar todas então? Vamos lá, a gente já está aqui, já vamos falar de todos os nossos patrocinadores, vamos falar de Volkswagen, só que agora é aqui em São Paulo. Concessionária Volkswagen aqui em São Paulo é a Faria Veículos, com nova Volkswagen. A nova Volkswagen traz para vocês aí o T-Cross Sense a partir de R$ 57.629, já preço para pessoa com deficiência com isenção de IPI e ICMS. Tem também o novo Polo a partir de R$ 54.748 e o Virtus, que fica por R$ 54.044. Isso tudo já com as isenções para pessoa com deficiência, tá? Então, se você é de São Paulo, está vendo a gente e quer um Volkswagen, na Faria Veículos, o telefone é 0 código da operadora 11 3351 0800 3351 0800, a Faria Veículos. E se você comprou um carro, você precisa de adaptação, né, gente? Quem precisar comprar um carro com isenção de impostos e depois, posteriormente, precisa da adaptação para poder dirigir o seu carro, seja qual for a deficiência que você tenha, a gente vai falar aqui para vocês da Adapt Auto Adaptação Veicular, os melhores equipamentos para adaptação do seu carro. A Adapt Auto tem todo tipo de adaptação, alavanca de freio, acelerador de aro, inversão de pedais, enfim, pomo giratório para o volante, tem todos os tipos de adaptação. Você pode consultar tudo isso no site da Adapt Auto, que é www.adaptauto.com.br, ou então pelo telefone 0 código da operadora 11 2227 0495 2227 0495. A Adapt Auto fica na Zona Leste e é um representante autorizado das adaptações italianas Kiwi. É isso aí. Vamos voltar lá, agora a gente vai falar com o nosso amigo Oliveiros e falar com o Oliveiros a respeito de cães de assistência, agora deixando um pouquinho o cão e falando que eu queria que o Oliveira explicasse para a gente quais os outros tipos de cão de assistência, os outros 4, que um a gente já conheceu bem, que é o cão guia, e os outros, como é que são? Então, nós temos o cão de apoio emocional. Eu vou primeiro falar que existe uma denominação de fora do Brasil, mas que ela não explica, né, porque ela não está relacionada à nossa história e nem à nossa cultura. Então, a gente conversou, eu, Luiz, né, principalmente, e fizemos uma adaptação a isso, né? Então tem o cão de apoio emocional, que é aquele cão para pessoas com transtornos, alguns transtornos psicológicos ou psiquiátricos, né? Transtorno pós-traumático, então alguma questão, algumas questões também direcionadas à depressão e tudo mais. Então são os cães de apoio emocional. É o primeiro cão que a gente treina para essas finalidades. O outro cão é o cão de alerta médico. Então, é um cão direcionado para antecipar ou agir em picos de glicemia, né, picos de glicemia hipo ou hiper, e também em episódios de epilepsia. Então, o cão de alerta médico, ele avisa a pessoa ou avisa alguém para ajudar essa pessoa. Então, tem duas formas de treinamento. Tem os cães que a gente chama de cães para PCDs, que são
cães que são direcionados para pessoas com mobilidade reduzida ou com alguma questão de mobilidade inferior, superior, ou ambas, né? Os cães ouvintes, que são os cães que atuam para pessoas com baixa audição ou surdos. E o cão-guia, que é o quinto cão. Então, são esses cinco cães que podem ser treinados e direcionados para mudar a vida das pessoas. Realmente muda a vida das pessoas. Agora, Oliveiros, você hoje é considerado uma referência em treinar cão de assistência para crianças com autismo, cara. Conta pra gente como é que foi esse trabalho, como é que você começou com essa experiência toda, Oliveiros? Na verdade, eu comecei lá na minha formação, há mais de 20 anos atrás, trabalhando dentro de consultório com um cão, tendo como referência técnica no sentido de a única pessoa que fez isso no Brasil foi Nise da Silveira, lá atrás. Então, ela foi uma minha referência inicial, e eu, enquanto psicólogo formado, já lia coisas de Nise da Silveira, né, e aplicava no consultório. E fui a primeira pessoa a ter um cão dentro de um consultório, ainda recém-formado. Então, eu trabalhava com intervenção assistida por cães, que é diferente de cães guia, né? Cães assistentes. Então, essa foi o meu primeiro passo. E trabalhei muito com síndrome de Down, né, naquela época, e também com um transtorno que naquela época não era ainda chamado de autismo, né, ou espectro do autismo. Então, tinha outros nomes e tal. E eu vim trabalhando em consultório com essa população, atendendo essa população. E me causou muito interesse e vendo a produção que eu tinha dentro do consultório e os resultados positivos, e eu comecei a me aprofundar no estudo do autismo e da síndrome de Down também. E de lá para cá eu comecei a estudar sobre cães de assistência. Então toda essa minha experiência culminou em pesquisas da relação que o cão tem com essas crianças e adolescentes e adultos dentro do espectro do autismo. E aí comecei a treinar cães para direcionar para essas pessoas. Então, muito rapidamente, o histórico foi esse. E hoje existe uma demanda e uma procura muito grande, porque o autismo também passou a ser discutido e falado de uma forma mais evidenciado hoje, né? Evidenciado muito, tal, pelas famílias, inclusive, que lutam por várias coisas. Então, as pessoas começaram a se interessar por esses cães. Só que está acontecendo uma coisa muito, muito ruim, né, nesse sentido. As pessoas ou compram um cão e depois liga para você e fala, dá para você treinar esse cão? É muito difícil isso. Ou a família adquire um cão, achando que ele vai beneficiar essa criança, ou esse adolescente, ou essa pessoa, mas o cão não é treinado e, ao contrário, ele começa a trazer problemas porque tem todo um processo de treinamento que é necessário ter. Então, cada cão é treinado para cada pessoa. Não é exatamente como o cão-guia, não dá. Cada indivíduo é um. Então, cada necessidade, tanto da pessoa com o transtorno do espectro do autismo, como da família, é individual. Você precisa fazer a leitura desse contexto para poder treinar um cão e inserir nesse contexto, com toda uma questão técnica. Então, foi dessa forma. E a pessoa, o que a gente tem que entender, né, Oliveiras, você que mexe com os cachorros aí, eu tenho 8 só, para você ter uma ideia, como eu gosto pouco. As pessoas têm que entender que o cão tem personalidade como uma pessoa, né? Cada um é cada um, cada ser é um ser, exatamente, assim como o ser humano, né? Eles têm a personalidade deles, cada cachorro tem o seu jeito, né? Então isso precisa ser respeitado. Não é um brinquedo, é uma vida que está ali, né? Exato, exato. E não é um cão pet que você está colocando dentro de um contexto. Exatamente. Pelo menos nós fazemos assim. O próprio vocabulário do cão, se a gente pode chamar assim, mas seria a própria linguagem corporal do cão, varia muito de um para o outro. Sim. Varia demais. Por exemplo, o Führer, quando queria me mostrar um obstáculo, como ele era um pastor alemão bem grande, ele me dava uma focinhada na mão direita. A Nina, quando queria me mostrar um obstáculo, ela ficava empurrando meu joelho com a cabeça assim para trás. A Honey ficava dando uns pulinhos para trás, assim, abanando o rabo. O Y cruzava a minha frente e ficava com o corpo bem atravessado. Te protegendo. O Gulliver, ele para e fica de orelha em pé e com a cabeça levantada.
Cada cachorro é um cachorro. Cada cachorro, enfim, é uma vida que está ali, não é um brinquedo. Eu estive na Europa, na Alemanha, há mais de 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, Oliveiros, naquela feira, na Reacare, na feira lá da Alemanha, a feira para pessoa com deficiência que tem na Alemanha. E foi a primeira vez que eu fui para lá, para essa feira, isso foi acho que 2009, não sei, 2008, me lembro agora, 2010, enfim, acho que foi 2008 ou 2009. E eu lembro muito bem que lá eu vi uma coisa que me chamou a atenção que eu não via aqui no Brasil, que era muitos cadeirantes tinham cães de assistência, muitos. A maioria, eu podia te dizer que a maioria tinha, e todos eles com um coletezinho, com um bolsinho no colete e tal. Identificação, enfim. Exatamente. Identificação, isso me chamou a atenção e eu perguntei para alguns lá, o que aquele cachorro, qual era a função daquele cachorro, porque eu não tinha conhecimento até então, a gente tinha o cão-guia, mas aqueles cães com os cadeirantes ali, eu não tinha conhecimento naquela época. E eles estavam me contando que tinha cachorro ali, que chegava a ir buscar pão na padaria, enfim, na boulangeria, ele ia buscar o pão para a pessoa, né? Ia buscar o pão, levava o dinheiro naquele bolsinho, a pessoa pendurava a sacolinha do pão, ele pegava o troco e voltava. Era uma coisa fantástica. Eles abriam a porta do banheiro para a pessoa poder entrar com a cadeira, enfim, buscavam alguma coisa que a pessoa precisa, levavam algum objeto. Aqueles cães eram... Era muito legal, isso me chamou muita atenção naquela época, e de lá para cá, mesmo assim, eu ainda vejo muito pouco aqui. Por que usa tão pouco por que as cadeirantes, por exemplo, usam tão pouco os cães de assistência aqui no Brasil, e na Europa é muito mais usado, Estados Unidos é muito usado? Primeiro, porque fora do Brasil, a questão da cultura, né, também avançada no sentido de uso dos cães, propicia um treinamento maior dos cães. Então, o que eu digo é o seguinte, a gente não sabe, né, eu gosto de falar isso, mas eu fiz uma pesquisa e consegui fazer relação da evolução da tecnologia das guerras, acompanhou o treinamento de cada função para cão. Explico. Primeiro foram os cães guia, porque na Primeira Guerra, principalmente, usou-se muito gás de cloro, e depois Nepal, né? Então, o gás de cloro cegava muito os soldados na frente de batalha. Então, criava o próprio Hitler ficou cego durante um ano. Exato. Por causa disso, né? Então, voltavam muitos soldados do fronte de batalha cegos. E aí começaram a treinar o cão-guia. Depois, mudou a tecnologia das guerras. E aí as minas terrestres começaram a amputar pernas. E voltavam, então, soldados do fronte de batalhas feridos ou sem pernas. E braços também. Então, começou-se a treinar mais cães para cadeirantes e para pessoas com problema de limitação de mobilidade. E depois, as guerras também evoluíram tecnicamente e começaram a se treinar mais os cães de apoio emocional, porque voltavam muitos soldados com problemas psicológicos no fronte de batalha. Isso é muito mais perto da gente. E hoje a gente tem uma questão aqui no Brasil também, que é a doença do século, que é a depressão, e os cães ajudam muito também contra a depressão, né, Oliveira? Eu queria fazer uma interferência que eu acho que é de suma importância. De suma importância. O cadeirante aqui no Brasil não sai de casa. Por um motivo muito simples. Os degraus nas calçadas. Pela lei 10.098, decreto 5296, e que atribui à ABNT a regularização das calçadas, ela não é cumprida. O pessoal acha, principalmente nas cidades que tem ladeira, que a casa dele tem que ser um platô, e eles compensam o aclive da rua do portão para fora, quando deveria compensar do portão para dentro, de tal maneira que a calçada acompanhasse o leito carroçável. Como tem esses degraus, quer dizer, tem degrau da altura do meu joelho. Você pega, por exemplo, quando eu fui fazer a palestra no evento do Lelo no ano passado, ali o Lelo, para quem não sabe, é o Oliveiros, viu, gente? Só para explicar quem é o Lelo, né? É verdade. Eu mesmo não tenho que me lembrar disso. Mas aí...
Isso porque a gente se conhece há 10 anos só e quase que diariamente. O Lelo é o Oliveiros que está aí com a gente, está aqui com a gente. Isso. Então, daí o que acontece é o seguinte, o evento foi na Liberdade, não, desculpe, foi no Paraíso, e para chegar do evento até a Paulista, você tem que ir pelo meio da rua, porque, sabe, cada degrau do tamanho do mundo. Então, a gente tem que levar em consideração que o cadeirante no Brasil está preso dentro de casa. A gente não vê cadeirante transitando. A minha sobrinha fez o doutorado dela na Suíça, ela é médica, ela fez o doutorado dela na Suíça, e ela ficava impressionada que com aquelas ladeiras todas, e as pessoas, os cadeirantes, os idosos com andador, saem de casa sozinhos com andador, vão com aquela cestinha, fazem compra, voltam. E aqui não, aqui é absolutamente impossível. Então existe, além do obstáculo cultural, existe o obstáculo físico, que é um problema gravíssimo. Né? E você vê, né? Vamos lá. Desculpa, vamos lá. Não, você vê lá na Alemanha, eu vi muita gente também, às vezes você fala, na cadeira manual ele precisa muito mais, né, do cachorro para ajudar, né, de repente empurrar ou puxar o obstáculo. Eu vi muita gente usando o cachorro mesmo em triciclos motorizados, mesmo com cadeira motorizada, e a pessoa usando o cachorro. Eu achei muito bacana aquilo, muito bacana. Existe uma facilidade que o cão traz para a pessoa cadeirante muito grande. Então são várias coisas que ele pode fazer, segurando porta, mesmo abrindo porta, fechando porta, dentro na utilidade da vida diária, dentro da casa da pessoa, porque para um cadeirante, uma caneta cai embaixo da cadeira é horrível. É muito difícil. O controle remoto da televisão, né? Exatamente. Então, buscar o controle remoto da TV e trazer e tal. Coisas que a gente não tem noção da dificuldade, para um cadeirante, o cão tem uma possibilidade de parceria, eu digo, né, muito grande para ajudar essas pessoas. Mas tem que fazer toda uma leitura. Doutora Augusta, como é que a senhora avalia, a senhora que acompanhou lá no início, né, os primeiros treinamentos, como é que, de lá até agora, como é que a senhora avalia essa evolução em todos esses anos seus de experiência do treinamento dos cães, doutora? Então, eu acho que aquilo que eu relatei, existe uma lacuna, porque começou naquela época e depois ficou uma lacuna, sem nada, porque não houve um apoio, tanto da legislação como financeiro, tudo. Então, essa lacuna prejudicou demais toda essa vinda dessas coisas para nós. Então, por isso que eu acho que o trabalho que o Lelo, o professor Alberto estão agora abraçando e correndo atrás e não se deixando abater, é assim muito louvável, porque agora a gente vê e ouvindo todas as explanações, vê como é importante esse trabalho com os animais. Quer dizer, não encarar o animal só como um pet. E é isso que é importante saber. E é isso que me fez eu até hoje ficar ali lutando e na profissão, e enquanto eu tiver forças, eu vou ficar na profissão, porque a profissão é muita coisa a mais do que só ter um pet. Né? A senhora atende ainda? Até sim, hoje? Eu atendo ainda, sim. Por isso que falam, não sei, não foi pesquisado, mas falam que eu sou a mais antiga que está ainda em atividade. Porque os meus colegas ou faleceram ou já estão aposentados há bastante tempo. Mas quando a gente faz o que a gente gosta, eu acho que isso ajuda a gente a continuar em frente, a lutar,
pular vários obstáculos na vida, né? É isso aí. Vamos falar do simpósio agora, porque a gente já está encerrando, já está no finalzinho. Eu queria que você falasse, convidasse. Eu vou buscar o Gulliver para atender pedido. Tá bom, vai lá. Vai lá, tranquilo. Enquanto isso, o Lelo, né, o Oliveiros Baroni, fala um pouquinho do simpósio, como é que quem está nos assistindo pode participar, para quem é voltado esse simpósio, enfim, é teu. Manda aí. Então, é o primeiro simpósio brasileiro que vai falar sobre cães e suas funções sociais, né? Sua importância e suas funções sociais. Vai ser de 5 a 10 agora de outubro, né? E com 10 palestrantes, entre pesquisadores e pesquisadoras, adestradores direcionados tanto para o trabalho do bem-estar animal, tanto do direcionamento para cães de faro. Então, nós temos 10 convidados e durante essa semana todinha, de 5 a 10 de outubro, vão falar na parte da manhã e na parte da tarde sobre os cães e suas funções sociais. Então, nós teremos uma semana de palestras e no sábado nós vamos ter as mesas que todos os palestrantes vão conversar e discutir com todo mundo que fez a inscrição. Então, nós temos convidado de fora do Brasil, né? Nós temos um convidado, o Javier, que é da Universidade de Sevilha, e dentre esses 10 palestrantes, pessoas que já escreveram livro e tal. E vamos finalizar no sábado com 2 mesas. Uma de manhã para discussão de tudo que foi discutido e falado, para trocar com as pessoas que participaram, com perguntas e tudo mais, e também no final da tarde, no sábado também, né, no último dia, fazer a finalização desse evento, que vai virar o ano que vem um segundo simpósio mais amplo, né, e que a gente vai contar depois. Mas esse aqui vai ser de 5 a 10 de outubro, com a participação de 10 pessoas de peso nacionais e convidado internacional também. Só tudo virtual. No nosso site, tudo virtual. Só entrar no meu site ou na minha página no Facebook e vocês pegam o link por lá. Dá o endereço para a gente aí. Então, é cãesassistentes.com.br ou vocês entram na página da Cães de Assistência no Facebook, tá? Ou então na minha página pessoal, Oliveiros Baroni Castro, no Facebook. Tem todas as explicações. Ou entram em contato com a gente pelo e-mail contato.cãesdeassistência@gmail.com. Tá bom? Bom, Cães de Assistência está em todos os contatos, né? Então não tem jeito de errar. Né? Então, repete para a gente, por favor, vai ser agora de 5 a 10 de outubro, ou seja, a semana que vem já, né? A semana que vem já, inteira, de 5 a 10 de outubro, a semana inteira, a semana que vem, um evento fantástico, muito bacana, e espero que o próximo a gente possa fazer presencial com essa cachorrada toda, muito bacana, dentro de uma Mobility Show aqui em São Paulo, hein? Ou no Rio de Janeiro, vamos ver se a gente faz. O ano que vem deve ter Mobility no Rio de Janeiro, presencial em julho, e em São Paulo a gente ainda está vendo se vai fazer Mobility em abril ou se vai ser realmente em setembro de 2021. Esse ano a gente teve que cancelar, ia ser dentro, né, Oliveiros? É verdade. Era para ter sido, né? Era para ter sido no final de semana passado, presencial dentro da Mobility, mas não deu. Eu lembrei. É isso aí. Olha lá quem tá. Olha quem chegou ali. O Gulliver está visível? Tá visível. E não tem como não ver o Gulliver, ele é enorme. Olha o tamanho, não parece um ônibus? Eu acho que ele estava almoçando, viu? Tá. Ele é bem mistura das duas raças mesmo. Olha para lá, Gulliver, olha. Já tá olhando. Isso aí. Ali, que idade está o Gulliver? Ele está com 9 anos. Eu pretendo aposentar no ano que vem. Aí logo você vai pegar outros do mesmo canil? Da mesma linhagem? Não sei ainda, sabe? Tô em dúvida. Meu sonho é terminar minha carreira com pastor alemão. Ah, entendi. Eu gostaria, assim, muito, muito mesmo, de ter um pastor alemão, mas pastor alemão de trabalho, não aquele pastor alemão de exposição que tem a garupa abaixo. Eu gosto com a garupa na mesma altura da cernelha, sabe? A minha intenção é substituir ele por um pastor alemão.
Olha aí. E quando eles se aposentam, gente, me explica, quando esses cães se aposentam, ele fica na casa com o cego, ele fica de repente aí para estar ajudando o próximo cão a se adaptar? Como é que é? Ou ele se isola, tem que ir para um outro local? Como é que funciona quando o cão de trabalho, o cão de assistência se aposenta? Tem uma regra. O cão, se o dono tiver condições, certo? Ele fica com o dono. Se ele não tiver condições de ficar com o cão, porque muitas vezes o camarada é um cego sozinho e mora em apartamento, fica difícil para cuidar de um animal idoso, né? E às vezes o cego é idoso também. Então, verdade. Quer dizer, daí então o que acontece? Aí ele escolhe uma pessoa que já tenha contato com o animal para ficar com ele, que já tenha empatia com o animal. Sim. E depois a terceira possibilidade é o cachorro voltar para a casa da família de acolhimento. Certo? Tá. Entende? E a quarta possibilidade é ele ficar com o treinador, o instrutor, né? Como se faz no canil da Polícia Militar, ou ele vai para adoção. Ele vai para adoção. Nos Estados Unidos, que já tem uma tradição grande, existem 70 candidatos para cada cão guia. Caramba! 70 candidatos, que é um cachorro, né, Luiz? Ele não vai dar trabalho, né? Para quem o adotá-lo, né? Pega um cachorro já vai de 10 anos, que vai viver mais uns 4 ou 5, com um nível de educação primoroso. Pois é. É uma bênção, pensa bem. Exatamente. No Japão, o Japão é exceção, porque lá tudo é muito caro, que demanda espaço é muito caro, então eles têm um canil para os cães guias aposentados e as pessoas, os voluntários vão para lá ficar com os cães, né? Entendi. Você ia falar alguma coisa, Luiz? O que eu ia falar é que em 99% dos casos, eles ficam com a própria pessoa que fez a parceria com ele durante tanto tempo, né? Então, as pessoas dão um jeito de ficar com esse cão, ou com a ajuda da família e tudo mais. Então, só o detalhe é o seguinte, precisamos ter, assim como nós temos aqui, eu, Luiz, né, essa preocupação com a desconstrução do cão, né, da aposentadoria dele. Porque não dá para você falar, bom, de hoje para amanhã você para de guiar. De ser um cão-guia, por exemplo. É muito sofrido para o cão isso. Assim como é sofrido para o usuário, ter que abrir mão desse cão por vários motivos, porque não sabe se vai ter a substituição, porque isso é muito difícil mesmo, um cão que ficou 7, 8 anos com essa pessoa, então é muito difícil você não saber se vai receber outro cão. Para você também aposentar um cão que fez uma parceria com você. E também o problema do cão, tem que se preocupar muito. Isso, Luiz, pode falar. Tem um ritual para isso. Por exemplo, esse ritual é meu, mas cada um desenvolve o seu. Mas tem que ter um ritual para isso. Eu saio um dia com um dia com o outro. Aí eu começo a sair 2 dias com um dia com o mais velho. Quando chega a 3 dias com o mais novo e um dia com o mais velho, o mais velho já nem quer chegar perto do arreio. Ele fala assim, olha, vai você que eu estou assistindo esse filme na televisão. Agora. É uma espécie de desmame, né, desse cão, né? Isso, exatamente. Aí acontece uma coisa interessante. A gente sai com os 2 cachorros e o cão guia os 2, o idoso e o próprio usuário. É muito interessante isso. O novo guia os 2. É isso? É isso aí. Que bacana, gente, que bacana. Abrão, para a gente encerrar aí, o pessoal que está nos vendo, que tem muita gente aí mandando recado ainda, a doutora Augusta aí é muito querida, hein? Olha, muita gente aqui, muita gente, por sinal, não conhecia a história da doutora Augusta. Estão acompanhando a live aqui e não conheciam a história da doutora Augusta. A Elizabeth Darnox, por exemplo, linda história da doutora Augusta. O Walter Hubner, doutora Augusta, aplausos para a doutora Augusta. Lia Ciarline, que live maravilhosa. José Venâncio está adorando. A Maria Cristina Caputo Cassis. Oi, querida doutora Augusta.
A Simone Meloni Brunelli chegando por aqui. A Tânia. Que é veterinária também, a Simone é veterinária. Cadeirante e veterinária, viu, doutora Augusta? Oh, que bacana. Ela é cadeirante e veterinária. Eu só tenho um recado para passar para o professor Luiz Alberto, para a doutora Augusta e para o Lelo. Nós vamos ter que combinar uma outra live, porque a de hoje essa não deu acabou. Tem muita pergunta aqui que não deu para responder. Tem gente que quer saber como é que faz para conseguir um cão-guia. Então, não dá para explicar tudo hoje. Vamos ter que marcar uma outra live, então. Combinado, Léo, doutor Augusto? Claro, com todo prazer. Claro. Vamos lá, eu queria que vocês deixassem para a gente encerrar, começando pela doutora, deixar o contato de vocês, que vocês dessem um último recado aí para quem está assistindo a gente agora e para quem vai assistir depois, que as nossas lives têm muito mais audiência até depois que elas acontecem, né? Que aí o pessoal pode assistir na hora que ele quiser, ela fica lá no nosso site, fica no YouTube, aí as pessoas assistem muito mais depois até, e a gente dispara o link para que as pessoas possam ver também depois na hora que elas quiserem. Eu queria que a senhora deixasse, então, doutor Augusto, uma mensagem final e os seus contatos para quem quiser te conhecer. Então, eu continuo na profissão por enquanto der. Eu sou clínica geral, anestesista. Eu fui na época que eu fui convidada para ficar na cadeira de cirurgia, então eu fazia lá as anestesias. Mas quando eu saí da USP, eu fiz a clínica geral. E como eu tenho realmente clientes muito, muito antigos que simplesmente vão renovando os seus cãezinhos, hoje em dia eu me dou ao luxo de atender só cães, e os gatos estão com uma colega minha, que trabalha comigo, a Daniela, e vendo todo esse trabalho me faz eu ficar ainda, enquanto tenho forças, e dar apoio para esse trabalho todo que está sendo feito. É isso que é importante, sabe? Eu sempre vi no animal algo mais em relação ao ser humano. E isso é que me faz, até hoje, ficar na ativa. E, então, que história bonita. Onde é a sua clínica? Me passa um telefone, deixa algum e-mail ou Face, alguma coisa que podem te encontrar. A minha clínica é na República do Líbano, 2091, e ali eu tenho telefone fixo e o meu telefone celular também, que eu ponho à disposição sempre de todos os meus clientes. Hoje em dia, oficialmente, eu só trabalho de manhã, mas muitas vezes eu vou à tarde também, quando precisa, e eu restringi um pouquinho o meu atendimento. Eu construí essa clínica junto com o meu marido, Vitor Kerbaui, que faleceu há quase 11 anos atrás, mas nós fomos construindo desde lá de baixo e fomos fazendo todo esse trabalho, que ele também foi um idealista para conquistar todos esses clientes que até hoje nós temos. Muito obrigado por participar. Totalmente à disposição desse lindo trabalho que estão sendo feitos. E parabéns por tudo que a senhora fez e ainda está fazendo por esses cães maravilhosos aí. Parabéns pela sua história, pela sua mãe, por tudo que a gente descobriu e ficou conhecendo sobre a senhora hoje, viu? Muito obrigado por ter participado. Falando que eu estou nas redes sociais agora, que eu preciso falar, então pronto. Então a senhora está nas redes sociais, é só procurar lá da Augusta Munhoz, o sobrenome é complicado, mas é Augusta Kerbaui. É isso aí. Clínica Veterinária Kerbaui. Pronto, então, aí já fica mais fácil. Então tá bom, obrigado, doutora Augusta. Luiz, sua mensagem final. Sua mensagem final antes da gente encerrar.
Claro, é rapidinho. Eu digo sempre o seguinte: a gente tem que treinar os cães têm que ser treinados e tudo mais, mas a gente não pode, em hipótese nenhuma, desprezar aqueles animais que já fazem esse papel pelo interior do Brasil. Já vi muito, tanto cão-guia, que sem treino nenhum, levando o seu dono como jumento, cavalo, fazendo esse tipo de papel. E quando a gente fala em escola, a gente não pode, em hipótese nenhuma, tirar o mérito desses animais, né? Então, o respeito a eles antes de tudo, né? Verdade. Entende? Então, apesar de eu lidar com uma escola de cães-guias, apesar de eu acreditar no treinamento de cães-guias, achar que ele tem que ter um padrão, certo? Eu, honestamente, se eu vejo um cão guiando e ele passa se ele for apto a passar pelo teste que o Lelo faz junto comigo e tudo mais, o Oliveiros, né, faz junto comigo e tal, eu vou reconhecer aquele animal como um animal de trabalho. Eu acho isso de suma importância, porque a gente não inventou a roda. Ninguém inventou a roda. O animal já existia, né? Pois é. Então é isso aí. Vocês podem me encontrar na página do MO4P no Facebook e também pelo e-mail lalberto@mo4p.org.br. Ok. Muito obrigado pela sua participação, então, Luiz, que é uma enciclopédia aí. É uma enciclopédia, sabe tudo da história dos cães. E, Oliveiros, Lelo, seu contato, como é que as pessoas te acham e como que vão achar aí? Chama de novo para o simpósio antes da gente encerrar. Primeiro, eu sou um coadjuvante dessa história, né? Eu estou construindo a minha história diante dessas duas pessoas que eu admiro profundamente. Só falar que ano que vem, provavelmente, vai ter um livro sobre cães de assistência, onde essas duas pessoas, Luiz Alberto e Dr. Augusta, assim como a história da mãe dela, estarão em capítulos desse livro sobre cães de assistência ano que vem. Legal mesmo. Então, o simpósio vai ser agora de 5 a 10 de outubro já, né, esse mês, de 5 a 10, semana que vem. Semana que vem. 10 convidados de peso dentro do contexto desse simpósio e a finalização no sábado, dia 10, com 2 mesas. E é só procurar as minhas redes sociais que vocês vão achar o link da inscrição. Eu sou Lelo Oliveiros, e vocês podem me encontrar também nos meios sociais, nas redes sociais, tanto no Cães de Assistência, né, no Facebook, como também no site www.cãesdeassistencia.com.br ou também no Facebook, na minha página pessoal, Oliveiros Baroni Castro, e vocês podem me encontrar. Se inscrevam nesse simpósio que vale a pena, gente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luiz Alberto. Obrigado a todos vocês. Abrão, doutor Augusto, muito obrigado. Legal. Gente, muito obrigado. Fabiana, obrigado por estar conosco, interpretando tudo em Libras. O Rodrigo está voltando por aí. Semana que vem Fabiana. Estamos de volta com outra live. Também. Obrigado, viu? Obrigado, tchau, Fabiana. Obrigado, Abrão. Obrigado, Luiz. Obrigado, doutor Augusto. Obrigado, Lelo. Até a próxima. Obrigado a vocês que estão assistindo a gente aí. Até mais. Obrigado. Até mais.